Bom, como todo mundo já sabe, né, o tema do nosso encontro de hoje é justamente sobre essa Olimpíada que acabou de terminar, de Tóquio 2021, essa operação que praticamente foi toda remota, né? E, claro, os nossos três palestrantes vão ajudar a gente a entender um pouco mais como é que foi esse momento, que de certa forma não deixa de ser histórico, né? Principalmente por conta da pandemia e por conta dessa transformação toda que foi a cobertura das Olimpíadas de Tóquio 2021 e principalmente como é que tudo isso vai refletir num futuro próximo, também ali olhando já para os grandes eventos que se aproximam, tem Copa do Mundo chegando já no ano que vem, a próxima Olimpíada já também há uma expectativa muito grande. Acho que a gente pode talvez já começar com o Thiago, o Gilberto e a Fernanda, fazendo um panorama. Como é que era antes da pandemia? O Gilberto e o Thiago pegaram bem a questão do planejamento, de como ele estava sendo feito antes da gente ter a Covid-19. A Fernanda pegou localmente outras Olimpíadas e pegou essa agora também no local, lá em Tóquio. Acho que vale a gente começar. Vou começar por você, Thiago, para a gente desenhar um pouquinho como é que era o planejamento de uma Olimpíada sem Covid. Como é que chegou para você, para o Gilberto, o planejamento de mais uma Olimpíada na carreira de vocês? Obrigado. Vamos lá. Primeiro, essa Olimpíada chegou para a gente em 2019, já com planejamento, com uma definição para ser planejada, e a televisão já passa por uma reestruturação de tentar cortar custeio, né? Então é importante para a gente pensar nessa Olimpíada com um custo reduzido. A pandemia foi o agravante maior. Então, não só as questões de custo, mas saber até que data que era a definição de quando essa Olimpíada começava. Mas para ambientar todo mundo, é importante saber o seguinte: a Band ela fez várias Olimpíadas para trás e de qualquer contexto de Olimpíada sempre se pensou em ter um espaço no IBC. Sempre a gente levou uma equipe grande para se fazer esse formato de cobertura olímpica. São 15 dias intensos de uma cobertura que você precisa ficar 24 horas ativo ali, recebendo todos os sinais oriundos da cobertura da OBS. Então ela entrega para a gente um Vanda Package ali com 48 sinais, até mais se você buscar alguns sinais exclusivos. E essa equipe que normalmente no país sede era montado, não só montado uma central, um controle geral de recepção desses sinais, mas também montado um central de produção, onde todos os jornalistas trabalhavam num estilo de redação, consolidando material, consolidando matérias, mandando para um switcher de produção dentro do ambiente do IBC, e aí produzindo a Olimpíada como um todo, e trazendo esse sinal pronto para cá, onde a gente simplesmente colocava ele, tinha, claro, a redação aqui de São Paulo, a redação do Rio de Janeiro, todo mundo incorporando e trabalhando no processo olímpico, e colocando isso encapsulado na nossa central de exibição. As questões de como como a gente trabalhou ao longo de 2020, 2021, nesse fórum a gente vai debater um pouco. Mas é importante dar o ambiente de como era uma Olimpíada antes. A gente colocava aquele espaço, locava aquele espaço de trabalho e trabalhava com muita gente no local. Então, a Band, não diferente da Globo e de outras emissoras, a gente fez isso muito reduzido. E eu acho que ao longo desse fórum a gente vai falar um pouco. Gilberto, acho que é importante a gente ouvir também como é que chegou esse planejamento, né? E o Thiago já falou um pouquinho, a gente não tinha Covid ainda, né? Não era um universo que a gente está vivendo agora, que a gente viveu nas Olimpíadas. Como é que foi aquele primeiro passo inicial? Como é que você olhou para esse planejamento? O que você estava pensando antes da Covid-19? Não, perfeito, cara. Primeiro, um breve esclarecimento, né? Hoje eu estou como diretor de distribuição, mas até as Olimpíadas eu estava como diretor de tecnologia para esporte, né? Então, por isso que, digamos, a minha vida passada, até um mês atrás, era realmente totalmente do esporte. A gente dentro do grupo Globo, né? A gente, nos últimos anos, já vem numa pegada muito forte de olhar para esses grandes eventos e buscar alternativas que fugissem um pouco do desenho tradicional, né? Então, isso vem aí realmente numa construção histórica, desde Londres e mais fortemente na Copa da Rússia, né? Onde a gente, já na Copa da Rússia, deixou de ter espaço no IBC, né? Como o Perla falou, era um modelo tradicional.
A gente já realmente botou um espaço muito pequeno, técnico, ainda operacional, mas sem um espaço de redação. A gente já fez uma produção remota de estúdio. Então, assim, a gente já estava realmente num processo aí de muito crítica e evolutivo para a gente fazer uma cobertura sempre eficiente, né? Então, quando chegou a demanda, a gente já tinha esse mindset incorporado, né? Eu acho que a gente tem duas atribuições como tecnologia que são fundamentais e intransferíveis, né? Eu acho que a gente precisa sempre olhar para qualquer novo projeto e olhar como simplificar, né? A gente precisa simplificar sempre. Eu acho que não cabe a gente ficar fazendo modelos Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que a gente tem que ter sempre essa crítica de simplificação, né, em cima dos recursos e das possibilidades que temos nas nossas mãos. E a segunda atribuição é, mesmo ao simplificar, gerar possibilidades de inovação, né? Não só uma inovação ali de uso dos recursos, mas uma inovação de produto mesmo, né? Então, quando a gente está com essas duas direcionadores bem claros, né, a gente já começou um desenho menor do que, por exemplo, o desenho que a gente teve em Londres, um desenho que a gente Rio 2016 não é um muito bom exemplo porque a gente jogou dentro de casa, né? Mas como a gente faria em 2016. E aí que simplificação era essa, né? Como o Perla comentou, o espaço no IBC, a gente não ia ter ninguém no IBC, já de cara. A gente já ia usar um recurso, uma orientação, uma possibilidade da OBS de uso de uma instalação de equipamento técnico numa área de uma central técnica compartilhada. Então a gente, Globo, não teria já um espaço. Eu acho que essa era já de cara uma primeira grande mudança. Uma segunda mudança, né? As venues, a gente já faria uma atuação onde a gente teria a menor quantidade possível de pessoas e de recursos no local. Como isso? Na zona mista, a gente já estava saindo de Mochilink, né? Contratado ali um serviço de zona mista dedicada com internet no local. Outra mudança que a gente teria na Veno é exatamente a posição de narração, a gente não utilizar os circuitos de fibra entregues pela organização. A gente também já saía direto por internet, usando, né, encoder com transmissão IP, exatamente para a gente já fazer ter a menor menor esforço no local, né? Então, esses eram os dois grandes já mudanças que a gente teria pré-pandemia, mas ainda assim a gente tinha um desenho ali de um estúdio no local, né? Um estúdio no local com produção remota, mas a gente teria um estúdio, né, em Odaíba, e a gente teve que, acho que a pandemia fez com que a gente fizesse uma grande guinada em relação a esta entrega do estúdio no local. Fernanda, e como é que foi para você? Porque você esteve em Tóquio, né? E como já esteve em outras Olimpíadas, o que foi a grande diferença partindo, né, do local, no ponto ali onde as coisas acontecem? Bom, a grande experiência foi pessoal, né? Foi a experiência de você chegar, perder as pessoas estavam ficando entre 3 horas e 8 horas no aeroporto, fazendo todos os procedimentos necessários para entrar no país. Depois, toda a nossa parte de confinamento, foram 14 dias a gente chamava de quarentena light, né? Uma soft quarantine, em que a gente só podia ir do hotel para a venue trabalhar. Eu estava no box, especificamente. Agora, dentro da venue, na estrutura que a gente tem, eu lá faço parte do time da OBS, né, que o Thiago e o Gilberto falaram aí, que é a geradora do sinal internacional. Então, a OBS e o comitê, eles conseguem diminuir muito pouco a quantidade de pessoas operando na instalação olímpica. Os detentores de direito, né, que a gente chama de RHBs, que aí a Band, a Globo, né, tem esse papel, conseguem diminuir um pouco mais. O Thiago e o Gilberto falaram duas coisas que eu acho que são a mesma coisa que eles falaram, que é importante para o futuro dos jogos de maneira geral, eu acho que é diminuir a quantidade de espaço no IBC.
O IBC é uma entrega. Eu fiz parte da Rio 2016, aqui do comitê organizador, e o IBC é uma instalação complexa, cara, e como legado, da forma que ela é construída, não tem tanto uso. Então, é bom que se consiga diminuir o espaço. Eu acho que a UBS e os detentores eles estão trabalhando muito nessa central técnica compartilhada. Mas é isso, dentro da instalação olímpica, o que tem de diferença, assim, o cuidado em relação ao distanciamento social, em relação ao distanciamento dos atletas, ao contato com os atletas, aumentou bastante. O espaço da zona mista, como o Gilberto falou, a gente tinha muito mais rotatividade nas 2 ou 3 posições que a gente tinha, não me lembro exatamente agora, que eram da OBS, que os detentores podiam pegar para ir conforme o evento que fosse de interesse de cada país, né? Então, se a Globo tinha um evento que fosse de interesse do Brasil no boxe, não tinha por que ter necessariamente uma posição dedicada, podia reservar uma posição da OBS, que é uma posição que a OBS disponibiliza para os detentores de direito, e assim encolher um pouco esse fluxo de detentores constantemente dentro das instalações. Então, esses são as maiores diferenças, eu acho. E na própria configuração que a gente tinha. Então, se normalmente a gente tem um caminhão de transmissão, uma OB-Van, que está todo mundo dentro do espaço da OB-Van, dessa vez a gente fez uma distribuição. Colocou-se uma cabine dedicada e todos os equipamentos de EVS, né, para gerar os highlights e os super slows, foram para essa cabine, então eles estavam trabalhando semi-remoto, estavam em salas separadas. O pessoal também que estava fazendo vision, né, que estava cuidando da qualidade de vídeo, também estava em outra cabine, então foram tomadas medidas nesse sentido. Diminuir a equipe da OBS é muito difícil, porque a equipe da Arena já enxuta, já tem ali o necessário para operar.